O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Timóteo e São Tito, bispos da Igreja e discípulos de Paulo. O primeiro bispo de Éfeso. Nós temos a comunidade de Éfeso e a carta que Paulo escreveu àquela comunidade, aos Efésios. Nós também olhamos para Tito, que foi bispo de Creta. Todos estes chamados por Paulo. Ou seja, nós, ao celebrarmos a memória de São Timóteo e São Tito, recordamos aqueles que foram chamados para continuar a missão do colégio apostólico, os apóstolos de Jesus Cristo, porque nós sabemos que os apóstolos morreram, né? Os apóstolos não eram eternos, ou seja, a igreja precisava continuar. A igreja não poderia parar, porque este era o grande medo. Por isso que a Bíblia assim começou a ser escrita, porque de início os apóstolos achavam que Jesus ia voltar rapidinho. Só que começou a demorar. E eles ficavam ansiosos, ficavam com medo. E se a história não fosse escrita, o mestre seria esquecido. Porque é assim, a nossa cabeça esquece muito fácil. Assim, os apóstolos já estavam ficando velhos. Vocês devem se recordar que todos, exceto João, todos foram mortos. Cada um de um jeito, crucificados, decapitados e por aí vai, apedrejados. E a igreja precisava continuar. Assim, nós ouvimos no Evangelho que nós agora temos uma segunda geração. Nós temos um segundo colégio para continuar a igreja. Porque nós devemos entender que para a igreja continuar, obviamente, enquanto seguidora e continuadora da missão evangélica do Cristo, ela precisa dos bispos. Porque os bispos são os sucessores dos apóstolos. Os bispos são aqueles que continuam a missão dos 12 de Jesus Cristo.
Ou seja, Valmor é apóstolo. O bispo de Aparecida é apóstolo. O bispo de Rio, São Paulo, Curitiba, de todas as dioceses, são sucessores dos apóstolos. E é por isso que nós ainda continuamos enquanto igreja. Porque, como o padre disse, a igreja é sustentada pela fé apostólica que eles nos ensinaram quem era o Mestre Jesus. Tito e Timóteo foram bispos, sucessores a segunda geração dos discípulos de Jesus Cristo. Assim, nós vamos entendendo que por isso que a Igreja Católica não acabou. Por isso que a Igreja Católica, ela não se perdeu. Obviamente, em alguns momentos da história, ela precisou se ressignificar. Mas a essência nunca muda, porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e sempre será. Por isso que ninguém vai vencer a igreja. Por isso que homens, por isso que ideologias tentaram destruí-la, mas nunca conseguiram. Porque ela é fundada sobre esse alicerce que é Cristo. E aqueles que são os responsáveis para continuar a missão de Cristo são os apóstolos, pois eles são os guardiães da fé, eles que guardam a fé e continuam, através desta sucessão, entregando quem é o Mestre Jesus. Por isso que nós falamos que o Papa é o sucessor da Cátedra de Pedro. O Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro. E assim é o chefe da igreja no mundo inteiro. E assim envia, como Paulo por diversas vezes enviou Tito e Timóteo para as comunidades. O Papa é aquele que envia, o Papa é aquele que nomeia, o Papa é aquele que transfere os bispos, para que assim eles sejam enviados para cuidar daquele pequeno rebanho da porção do Senhor, naquilo que nós chamamos de igreja particular, que são as dioceses e as arquidioceses. Portanto, a igreja, para continuar, obviamente precisa de todos os leigos, mas para continuar a missão de Jesus Cristo e enviando discípulos e ordenando discípulos, para que assim nós tenhamos o mistério da Eucaristia, nós precisamos dos bispos. Porque um padre não ordena outro padre. O padre não tem o 3º grau da ordem. O padre tem o 2º grau do sacramento da ordem. Somente aquele que tem o 3º grau da ordem, ou seja, o bispo, é aquele que tem o poder de instituir e ordenar um presbítero, um padre. Para que assim, nós, como fiéis colaboradores deles, possamos dispensar os sacramentos ao povo santo de Deus. Nós celebramos o sacramento da Eucaristia porque recebemos a ordenação por ordem de um sucessor dos apóstolos, por ordem de um bispo. Por isso que nós falamos que o bispo é o noivo da igreja. Por isso que o bispo, em sua mão esquerda, usa um anel, porque ele é o noivo da igreja, ele é o esposo. Ele é aquele responsável pela igreja. Assim como vocês que são casados usam a aliança na mão esquerda, o bispo também é um noivo da igreja. Ele que cuida da igreja, ele que governa a igreja. Por isso que ele usa a mitra, aquele chapéu do bispo. É a mitra, é o capacete, é aquele que é enviado para governar. Ele é o pastor, por isso que ele usa o báculo, que é aquele cajado. Por isso que ele nos conduz e cuida de nós padres, para que assim nós possamos continuar a missão dos apóstolos. Por isso, hoje, ao celebrarmos a memória destes 2 bispos, rezemos pelo nosso bispo, rezemos pelo nosso arcebispo Dom Valmor, porque imaginem vocês, se às vezes a gente pensa que a missão do padre é difícil, e é árdua, quer cuidar do povo,
Imagina a missão do bispo, que é cuidar de um tanto de padre. Dom Valmor é arcebispo e cuida nesta arquidiocese de Belo Horizonte de mais de 700 padres. Quantas coisas recaem sobre os ombros de um sucessor dos apóstolos? Quantas missões caem sobre os ombros do Papa Francisco, para a gente, às vezes, descer a ripa no coitado, brigar com o bispo da diocese, brigar com o padre da paróquia, brigar com o Papa. E às vezes a gente esquece. Tem hora que a gente vê o Papa falar uma coisa aqui, uma coisa acolá, e a gente não é obrigado a acreditar em tudo, seguir tudo aquilo que o Papa fala, exceto aquilo que ele fala ex-cátedra, da cadeira de Pedro, como sucessor dos apóstolos. Aquilo que o Papa fala ex-cátedra deve ser respeitado e seguido pela Igreja. Mas a gente esquece às vezes, parece que a nossa cabecinha tem uma pequena amnésia. Vocês já pararam para pensar que o Papa tem mais de 80 anos? Que muita gente por aí, quando chega aos 65, não quer mais nada. Quer ficar vivendo da aposentadoria, ir para a roça, pescar, e louvado seja Deus por isso. Todo mundo merece aposentar. Esquecemos que o Papa já tem 80 anos, mais de 80 anos. Esquecemos que o bispo fica na diocese até 75, não é 65 não, entregando a vida, porque essa é a missão dos apóstolos, gastar a vida pela igreja, entregar a vida, anunciando o evangelho. Este foi o salmo proclamado hoje, gastando a vida pela igreja. Os padres também ficam na paróquia até aposentar aos 75 anos, e às vezes brinco, mas brinco falando sério. Padre é igual laranja, a gente chupa o caldo, quando fica velho, a gente quer jogar o bagaço fora. Infelizmente é assim. Quando o padre está novinho, igual o padre Diego, só tem 28 anos, todo mundo quer ouvir, porque a dicção está boa, o ouvido está bom, fala bem, anda direito. Agora, quando começa a falar um pouquinho embolado, quando começa a embolar as palavras, embolar as ideias, a gente esquece tudo o que fez e joga fora, que é um padre novo. A gente esquece que os padres envelhecem, que a idade chega para todo mundo e que a igreja não está no mundo para anunciar um padre, um bispo ou papa. Todos nós somos passageiros. Nós só estamos aqui para anunciar o evangelho de Cristo, para anunciar a missão dele, para que o povo possa buscar junto conosco o céu, porque nós também somos povo de Deus. Nós somos gente, nós temos história, nós temos família, nós sofremos como qualquer outra pessoa. Reze pela igreja, reze pela santificação do clero, reze pelo nosso arcebispo, reze pelo Santo Padre, reze por ele, reze pelos cardeais, reze por todo o povo santo de Deus, porque a igreja precisa continuar a missão de anunciar o evangelho. E hoje nós ouvimos Jesus. Marcos dá licença e entra Lucas para mostrar que Jesus continuou sua missão escolhendo os 72. Saiu do grupo dos 12 e aumentou a igreja, porque a igreja precisa de colaboradores, precisa de gente. Para que rezar a missa só para a câmera? Isso não tem sentido. A gente reza a missa para o povo. A gente reza a missa para que nós tenhamos Cristo. E como São João Maria Vianney uma vez disse, se nós soubéssemos o que acontece diante dos nossos próprios olhos, no mistério da Eucaristia nós morreríamos. Porque o céu se faz presente aqui.
por essas mãos indignas, por este homem que peca, como todo homem, mas que pela graça, não pelos meus méritos, mas pelo mérito daquele que nos chamou por primeiro, o Cristo vem ao nosso encontro. Por isso que nós devemos rezar pela igreja. Por isso que nós devemos rezar para que o Senhor envie operários para a messe dele. Não só padres, mas envie bons catequistas, bons ministros da Eucaristia, bons leitores, boas lideranças para as paróquias, porque infelizmente, hoje o povo fala, a igreja, o número de católicos está diminuindo. Mas será que nós que somos igreja estamos anunciando Cristo? Será que nós, enquanto igreja, qual que é o meu testemunho? Qual que é o testemunho que eu estou dando na minha paróquia? O que eu estou falando de Cristo? Porque se eu saio da Serra da Piedade falando mal do padre, do bispo, daqui a colar, quem vai querer vir aqui? Eu não viria. Reze pela igreja, seja igreja, porque a igreja precisa de boas pessoas. Por isso que o Evangelho fala, envia, Senhor, operários para a messe. A messe é grande, e os operários são poucos, e os poucos que tem já estão cansados, porque infelizmente a maior pastoral da igreja é a pastoral do banco. A gente fica no banco, assiste a missa, fala que assiste, né? A gente assiste na TV, mas o povo ainda fala que assiste a missa. Não, a gente participa da missa. A maior pastoral da igreja é a pastoral do banco, porque o povo está de braço cruzado, esperando Jesus Cristo voltar. Reze pela igreja, não porque ela não erra, os homens erram, mas a igreja que Paulo chamou Tito e Timóteo, ela é santa, imaculada, sem mancha e sem ruga, porque Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Sejamos bons membros e membros que produzam bons frutos, porque de fruto podre já basta o que já tem.